Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 11 de março, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E atenção, a rodovia dos Tamoios segue interditada desde a noite de ontem devido à queda de barreira no trecho de serra. Os quilômetros 73 e 79 registraram quedas de encostas. Equipes da concessionária da rodovia estão realizando a limpeza dos locais e o monitoramento das encostas e índice pluviométrico no trecho. Não há previsão de liberação até o momento. Os usuários poderão utilizar as rodovias Mogi Bertioga ou Oswaldo Cruz. E nesta edição, chuva isola cidades na Grande São Paulo e deixa 3 mortos. Temporal fecha a linha de trem. Rodízio em São Paulo está suspenso. São Francisco do Xavier sofre alagamentos com forte chuva. E China proíbe voos do modelo de avião do acidente da Ethiopian Airlines. Esta e outras notícias após o comercial. E a forte chuva que atingiu São Paulo no começo da noite de domingo se estende até amanhã de hoje, deixou a capital paulista em estado de alerta, com vários pontos de alagamento e com bloqueio nas vias de acesso para a cidade. As enchentes estão até levando os carros pela força da água. A previsão é de que a chuva continue durante o dia. Os lugares mais afetados são os bairros Vila Prudente e Ipiranga e as cidades do ABC Paulista, que estão com as saídas sentido capital interditadas pelos alagamentos. Os bombeiros estão espalhados por diversos pontos da cidade, resgatando moradores ilhados com botes e helicóptero. De acordo com o Corpo de Bombeiro, já foram contabilizados 601 ocorrências de enchentes, 121 quedas de árvores, 54 ocorrências de desabamento e 3 deslizamentos graves. Atenção para as principais mudanças em São Paulo para o dia de hoje, devido às chuvas. O rodízio de carros e Zona Azul estão suspensos. Zona de restrição à circulação de caminhões e fretados foram liberadas. Linha 10 Turquesa está fechada. Marginal do Tietê tem alagamentos e está com alerta para transbordamento. E o Rio de Janeiro também está em alerta devido às chuvas. É o segundo nível numa escala de alerta que vai até 3. Foram registrados pontos de alagamento em diversas regiões da cidade. E as chuvas fizeram estragos também aqui no distrito de São Francisco do Xavier. O local está sob alerta da Defesa Civil. De acordo com o prefeito Felício Ramute, foram 20 famílias seriamente atingidas pelo temporal, mas nenhuma desabrigada. Os afetados moram em rua próxima ao rio. As famílias prejudicadas pela chuva estão recebendo colchões, cobertores, travesseiros, leite, cestas básicas e álcool em gel. Nós aproveitamos aí, vamos ver o tempo com o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E já tivemos aí uma madrugada bem complicada aqui na nossa região, por conta de fortes áreas de instabilidade que estão atuando, né?
Já tivemos aí registros de mais de 100 milímetros, tanto lá na capital paulista, como aqui na região do Vale do Paraíba e também no litoral norte, né? Temos aí a Tamoios interditada por conta da chuva, alagamentos em Caraguatatuba, ali na região da Rio Santos, e a região metropolitana de São Paulo bastante afetada por esses acumulados de chuva. A previsão do tempo para essa segunda-feira é de céu predominantemente nublado e com chuva de intensidade fraca a moderada, de caráter intermitente ao longo de todo o dia. É importante ficar atentos principalmente aos alagamentos e também às possibilidades de deslizamentos de encosta. É importante sempre ficar atentos às informações passadas pela Defesa Civil. As temperaturas hoje não subirão muito, né? A máxima prevista na região do Vale do Paraíba e no litoral norte é de 27 graus. Já na capital paulista ficaremos com 26 e na Serra da Mantiqueira as temperaturas não devem ultrapassar os 20 graus. Só adiantando um pouco a previsão do tempo para o restante da semana e já adiantando que teremos sim tempo bem instável ao longo de toda a semana, com céu aí variando de parcialmente nublado a nublado e com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir do período da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. E essa semana a gente tem que ter atenção redobrada com a chuva aí. E após a queda de um avião com 157 pessoas na Etiópia, a China ordenou que todas as companhias aéreas do país suspendam os voos locais com o modelo Boeing 737 MAX. Esse modelo de aeronave era usado na Etiópia e, além desse, na África. Outro acidente sem explicações aconteceu no final de outubro, no ano passado, matando 189 pessoas na Indonésia. Nos dois acidentes, o avião caiu minutos após a decolagem. Segundo o diretor da companhia aérea etíope, o avião era novo e o piloto muito experiente. E ainda não existem causas prováveis do que ocasionou o acidente. A Administração da Aviação Civil da China informou em comunicado que avisaria as companhias quando os voos poderiam ser retomados. De acordo com o órgão, será necessário entrar em contato com a Boeing para obter mais informações. Apenas relembrando, o acidente na Etiópia, o Boeing 737 MAX 8 caiu neste domingo a 62 quilômetros de Addis Abeba. O piloto mencionou que teve dificuldade e que queria voltar ao aeroporto da decolagem. O avião levava 149 passageiros e 8 tripulantes. Segundo lista divulgada pela companhia, havia passageiros de mais de 30 nacionalidades diferentes. Pois é, acaba de sair uma notícia aqui, a estatal etíope informa que as caixas pretas foram localizadas, né? E isso vai ajudar na investigação, principalmente por essa coincidência aí da maneira como houve a queda, tanto na Etiópia quanto na Indonésia. Não tem dúvida, aí a caixa preta é fundamental para que se determine isso daí, mas realmente muito estranho e uma tragédia com o volume de gente, morreu todo mundo, né? Glauco, um lembrete aqui de que a nossa Gol tem 7 Boeings desse 737 MAX. 7 Boeings e ainda nós vamos aguardar o que vai ser feito. O que eles vão fazer, né, diante disso. Não tem dúvida, porque a situação não é brincadeira, é muito grave isso daí. E também nesse final de semana, os passageiros de outro voo passaram por apuros no ar. Um avião que viajava de Istambul para Nova York neste sábado passou por uma severa turbulência, deixando nada mais, nada menos do que 30 feridos. O incidente aconteceu quando a aeronave já se aproximava de seu destino antes de aterrissar no aeroporto Kennedy. Os feridos foram levados para hospitais locais, a maioria com batidas, cortes e contusões. Uma aeromoça chegou a quebrar a perna. Com 326 passageiros e 21 tripulantes, o Boeing 777 estava sobre o Oceano Atlântico a cerca de 50 minutos da aterrissagem, quando foi surpreendido pela turbulência.
Segundo informações do The Guardian, dezenas de ambulâncias foram mobilizadas para atender o incidente. Um dos passageiros disse para a ABC News que não houve nenhum aviso para os tripulantes. Eles foram pegos de surpresa. Imagina o susto disso. Nossa, uma situação... Eu vou falar uma coisa, é uma situação desesperadora, porque do nada, aquela turbulência, todo mundo voando dentro do avião, deve ser um caos aquilo ali. Se uma pequena turbulência já causa uma comoção, né? Uma comoção, imagina uma turbulência para chacoalhar um 777. Não, e para uma aeromoça quebrar a perna. Aeromoça quebrar a perna, meu Deus. Todo mundo que se utiliza um pouco de avião hoje, praticamente todo mundo, sabe que isso daí é sempre uma sensação de terror para todo mundo. E o presidente Jair Bolsonaro começa a sua intensa agenda internacional a partir da segunda quinzena deste mês e prossegue até o próximo semestre. Além dos Estados Unidos, Chile e Israel, que já estavam confirmadas pelo governo, há viagens programadas para o Japão e a China. O presidente deve colocar em pauta desde a crise na Venezuela até o desenvolvimento das relações econômicas e comerciais. A viagem para os Estados Unidos deve acontecer entre os dias 18 e 22 de março. De lá, o presidente segue para o Chile, onde ficará até o dia 23. E no final do mês, irá para Israel. No Japão, Bolsonaro participará da cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias mundiais entre os dias 28 e 29 de junho. A viagem para a China ainda não tem data confirmada. E depois de um período sem votações em razão do Carnaval, o Congresso Nacional retomará as atividades nesta semana. A expectativa é que a Câmara dos Deputados instale nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a indicação dos integrantes do colegiado pelos líderes partidários deve começar hoje. A CCJ é a primeira etapa da tramitação. A comissão analisará se a reforma está de acordo com a Constituição. Em seguida, se for aprovado, o texto será enviado a uma comissão especial, responsável por analisar o mérito da proposta, ou seja, o conteúdo. Pela estimativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a reforma da Previdência deverá ser votada no plenário da Casa em maio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já estimou ser possível aprovar a proposta na Casa 3 meses após a aprovação na Câmara. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Os servidores públicos estão organizando um lobby poderoso contra a reforma da Previdência, informa o Estadão desta segunda-feira. É a manchete do jornal. Os servidores vão fazer marcação cerrada nos parlamentares, ou melhor, elaboram um plano de ação para atingir os deputados por meio de suas bases eleitorais. Vão elaborar cartazes e outdoors mostrando, melhor, escancarando, como preferem, a posição de cada um dos parlamentares. Com isso, pretendem desestabilizar a base aliada do governo no Congresso Nacional. Base, diga-se de passagem, ainda bastante desarticulada. As lideranças dos trabalhadores brigam pela flexibilização do texto, enquanto o governo, principalmente o ministro Paulo Guedes, teme a desidratação do projeto. As novas regras propostas pelo governo para os servidores endurecem as regras para se chegar à aposentadoria. Para quem entrou no serviço público após 2003, as regras passam a ser as mesmas do INSS. Os servidores querem evitar essas mudanças a todo custo. Há também um movimento importante que pode ser uma grande pedra no caminho do projeto. As entidades ameaçam ir à justiça. É um direito que será exercido sem tréguas. Imagine as idas e vindas se cada entidade ou cidadão fizer isso.
Pois é. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E as famílias que foram atingidas pelo vazamento da barragem de rejeitos na Vale, no dia 25 de janeiro, em Brumadinho, receberão uma cesta básica mensal da mineradora pelo período de 1 ano. O acordo prevê o pagamento de auxílio mensal emergencial aos atingidos, conforme os seguintes critérios: um salário mínimo por adulto, meio salário mínimo por adolescente e 1/4 de salário mínimo por criança. Tem direito a receber tais valores todos os residentes em Brumadinho e nas localidades que estiverem a menos de 1 quilômetro do leito do rio Paraopeba até a cidade de Pompéu, onde fica a represa de Retiro de Baixo. E em resposta à crise na GM e na Ford, com ameaça de fechamento de fábricas no Vale do Paraíba e no ABC, o governador João Dória anunciou um programa de redução de imposto para o setor automotivo. As montadoras poderão descontar até 25% do total de ICMS devido ao Estado na venda de novos produtos. Para a concessão do benefício, o programa exige a aplicação de novos investimentos no Estado no valor mínimo de R$ 1 bilhão. As montadoras terão que investir na ampliação de fábricas, construção de novas unidades ou linhas de produção. Também se exige a criação de, no mínimo, 400 empregos. O investimento terá que ser aplicado no Estado. Batizado de Incentivo Alto, o programa concederá o desconto no ICMS a partir da conclusão de investimentos. O governo estadual garante que não haverá redução de receita, em se tratando de novos projetos. O secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, disse que o Estado terá um controle rígido sobre os novos investimentos, obrigatório para as montadoras se beneficiarem do programa Incentivo Alto. Segundo ele, o desconto do ICMS será progressivo até o patamar de 25%. E seguirá o volume de novos investimentos das montadoras. E o ministro da Defesa Nacional de Portugal, João Gomes Cravinho, disse em audição numa comissão parlamentar que a negociação com a Embraer para a compra de 5 unidades do jato multimissão KC-390 está em processo avançado de negociação, mas ainda sem um acordo final. Portugal abriu negociação com a Embraer no primeiro semestre de 2017 para comprar 5 unidades da aeronave, com opção para um 6º KC-390. As entregas devem se iniciar em 2021. A negociação deve tornar o país europeu o primeiro cliente de exportação do novo jato de transporte militar. Cravinho disse que o valor inicial estabelecido para o negócio não é negociável e que a compra deve se restringir a 5 aeronaves. A comissão, ele disse que o governo português não irá para além do que está estabelecido em termos de custos na lei de programação militar, que aponta 827 milhões de euros, cerca de 3,5 bilhões de reais em 12 anos para o programa dos jatos. As aeronaves da Embraer servirão para substituir a atual frota de aviões C-130 de Portugal. A Embraer sabe disso, é uma condicionante. A Embraer sabe disso, é uma condicionante absoluta, disse o ministro. Cravinho confirmou a negociação para 5 unidades e, ao ser questionado que poderia ser reduzido, já ratificou que não, que seria exatamente só os 5 em função do orçamento. E o apagão que paralisou várias atividades em grande parte da Venezuela deixou 17 pacientes mortos e outros com agravamento no estado de saúde nos hospitais do país. De acordo com a ONG Médicos pela Saúde, a coalizão de organizações pelo direito à saúde e à vida, Codevida, informou por meio do Twitter que a poluição da água, falta de higiene e de alimentos
se tornaram problemas de saúde pública em Carabobo, afetando crianças, mulheres e idosos. Nicolás Maduro apontou os Estados Unidos como responsáveis pela pane elétrica que atingiu a Caracas e 22 dos 23 estados venezuelanos. Segundo ele, o objetivo é desestabilizar seu governo e que as ações se assemelham a atos de guerra. Por outro lado, em comunicado oficial, o Grupo de Lima disse que a responsabilidade pelo colapso do sistema elétrico é de Maduro. O comunicado foi assinado pelos governos da Argentina, do Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru. E o governo Felício Ramute deve apresentar uma alternativa ao antigo projeto do BRT, que tinha garantidos 800 milhões com a Caixa Econômica Federal até o mês de junho. A previsão foi confirmada pelo secretário de Governança, Anderson Farias, em entrevista à Uvale e à SP Rio. De acordo com o secretário, o Ministério das Cidades deve encaminhar, já nos próximos dias, uma confirmação de rescisão do convênio milionário, praticamente descartado. Disse o secretário, abre aspas, o que se está tentando é fazer outros investimentos, outros projetos para que realmente a gente possa, conceitualmente, ter um investimento no transporte de massa, seja por BRT, seja VLP, fecha aspas. Em ocasião anterior, o governo tucano afirmou que, independentemente de qual dos projetos fosse implantado, seriam necessárias obras de infraestrutura em pontos da região central e em corredores como a Avenida JK e a Avenida Pedro Frigi, na região leste do município. O valor necessário para as alterações não foi informado. Pois é, vamos ver. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E a Polícia Ambiental apreendeu 3 espingardas, 2 com a numeração raspada e munições na zona rural de Cunha. O armamento foi localizado na casa de um homem na estrada do Engenho após denúncia. Ele foi detido por porte ilegal de arma e teve que pagar fiança de R$ 350 para ser liberado. Segundo a polícia, as espingardas estavam escondidas entre toras de lenha. Também foram apreendidas 5 balas usadas e 8 intactas, mais chumbo, espoletas e pólvora. E após o Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira, os deputados podem analisar nesta semana uma série de propostas defendidas pela bancada feminina. Dentre as propostas estão, nos casos de violência contra a mulher, que o agressor que tiver uma arma, ele terá o objeto apreendido. Gestantes ou mulheres que estiverem amamentando serão afastadas de quaisquer atividades em locais insalubres e exercerão o trabalho em locais salubres. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a proposta que assegura o direito das mulheres a amamentarem os filhos em locais públicos. O texto torna crime a violação desse direito e prevê indenização por danos morais à vítima. E ainda falando das mulheres, dia após dia, elas conquistam mais espaço, mesmo em áreas predominantemente dominadas pelo sexo oposto. Reconhecidamente mais sensíveis e organizadas, elas mostram que também podem fazer bonito quando a atividade requer força, liderança e esforço redobrado. Confira esse vídeo de Ovale Doc desta semana. Não é aquela questão, a Mulher Maravilha, é a dona de tudo, é a que faz tudo, é a que dá conta de tudo. Não, eu acho que ser mulher é também ter suas fraquezas, né? É poder estar nos espaços junto com os homens, é poder lutar ao lado deles, né?
Ser mulher é poder dar a mão a uma companheira, né? Estar em casa se você quiser, porque o feminino também te dá essa liberdade de escolher, né? Se você quer ficar em casa, se você quer trabalhar, isso é lugar de mulher onde ela quiser, né? Eu sou filho de caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, aí a paixão já vem dele, né? Praticamente desde quando eu comecei a me conhecer como gente. E assim eu corri atrás para poder realizar meu sonho. Eu comecei trabalhando numa multinacional aos 21 anos de idade. Trabalhei lá por 10 anos, mais ou menos. E desde o primeiro trabalho, primeiro cargo que eu tive, eu sempre lutei muito, estudei bastante para poder galgar novas posições dentro da empresa. De manhã, aí a gente, se não tem sepultamento, não tem família para atender, aí a gente varre, né? Porque tem as manutenção também da limpeza, né? A gente capina, a gente varre, roça, Aí, se tiver família, a gente vai, família, abrir caixa, fazer exumações. Tem dia que tem bastante sepultamento, né? A maioria das vezes é muito gratificante você conseguir somar na vida das mulheres, né? As mulheres saberem que tem alguém para ouvi-las e não acusá-las. Ter uma associação onde elas são respeitadas. Então, isso é muito gratificante. Embora a gente vê a todo instante que a realidade que elas vivem não é bem essa, das informações que você passa, o que você gostaria que ela vivesse na vida, as atitudes, porque o momento é de cada uma. Então, nem sempre a orientação que você dá, ela é bem-vinda ou ela é aceita. Porque para a mulher em situação de violência, é muito difícil tomar uma decisão. Porque a sociedade ainda ela é uma sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, e ela não nos reconhece enquanto identidade de gênero, né? Para as pessoas, para você ser mulher, você tem que ser nascido biologicamente mulher. E eu venho daquela seguinte construção: você se torna mulher, você não nasce mulher, você se torna, né? Que é uma frase famosa de Simone de Beauvoir, né? Esse é um grande desafio, você ser ouvida pela equipe quando você não é engenheira e você não é homem, né? Ou seja, você já tem um perfil completamente diferente do que eles estão acostumados. Hoje em dia tem um pouco de discriminação, mas é muito pouco, né? As mulheres estão tomando a frente agora, né? Mas ainda existe tem um pouco Mas é pouco, né? Os preconceitos é pouco. Mas muita gente admira o nosso serviço. Que nem ela falou, a família, né? A família fica muito admirada. Fica muito admirada. Parabéns ao Jornal Vale, belíssima matéria. E você pode conferir o Vale Doc desta semana na íntegra no site do jornal O Vale. Agora presta bem atenção nessa notícia, porque é sobre um dos maiores jogadores de todos os tempos. O advogado de Diego Maradona revelou na sexta-feira que o astro do futebol argentino tem 3 filhos em Cuba. Sentou? Diego Maradona já é pai de 5 filhos com 4 mães diferentes. O ex-jogador foi pela primeira vez a Cuba em 2000 com o objetivo de fazer um tratamento de reabilitação por seu vício em drogas. Segundo o advogado de Maradona, o argentino deve viajar para Cuba no meio do ano para realizar exames de DNA. Caso a paternidade seja confirmada, Maradona pretende dar aos filhos o seu sobrenome. A primeira esposa de Maradona, Cláudia Villafañe, utilizou as redes sociais para ironizar o ex-jogador. Disse, abre aspas, falta 3 para completar um time de futebol. Você consegue. Fecha aspas. Escreveu a dileta ex-esposa do argentino. Quem falou que ele tem já, né? Exatamente. Nós estamos aqui aguardando as últimas notícias para ver que, quem sabe, que a nossa querida Cláudia disse que ele consegue. Acreditamos até que já o tenha. E quem sabe partiremos para 2 times, ou time com reserva e banco.
Só time titular. Então, estamos torcendo por você, Dieguito. E falando de esportes, o Taubaté foi derrotado pelo Votuporanguense na tarde de sábado pelo placar de 1-0, com gol marcado por Léo Santos, aos 35 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Burro da Central acumula 7 jogos consecutivos sem nenhuma vitória e, com isso, cai para o 11º lugar na classificação geral, cada vez mais longe dos 8 primeiros colocados. Agora, o time de Paulinho McLaren volta a jogar no próximo domingo, dia 17, às 10 horas, contra o Nacional, no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. E mudando de esportes, vamos para o vôlei. O São José Vôlei foi superado pelo Anápolis de Goiás pelo placar de 3-2 em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Superliga B. Com a derrota, a equipe da região termina a fase classificatória em 6º lugar. Agora, pela fase eliminatória, o time joseense enfrentará o mesmo Anápolis de Goiás em uma série de melhor de 3 confrontos, com o time goiano fazendo 2 jogos em casa. Os duelos já começam no sábado. A gente vai para o final dessa edição aqui, recomendando com você essa semana a previsão: muita chuva, muito cuidado, feche a casa antes de sair, melhore o tempo de deslocamento, mas eu acho que ainda não vai terminar, não. Será que vai terminar? Não, então, eu estou aproveitando esses dias chuvosos aí. Existe em São Paulo um perfil de utilidade pública chamado Cratera SP. O que é o Cratera SP? As pessoas podem registrar problemas na sua rua, de cratera, de qualquer problema, é o mato que cresce no canteiro, enfim, todos esses problemas, usando o Google, né, e localizando, e forma um grande banco de dados para reclamar para a prefeitura. Quem sabe a gente pode fazer um Cratera São José? Eu acho que é imprescindível ter um Cratera São José, porque a Cratera já é assídua do nosso jornal há algum tempo também aqui, né, Zé? Desde as grandes até as pequenas. Desde as grandes até as pequenas e de várias áreas, não só as ruas. É isso aí. Um ótimo dia para você, leve seu guarda-chuva e não esqueça de fechar a casa para não ser pego de surpresa na volta. Ótimo dia para você, ótima semana e até amanhã.